A gente muda de assunto agora. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro está indo a Orlando, nos Estados Unidos, onde encontrará Jair Bolsonaro. Esta será a primeira vez que Michele encontrará o ex-presidente desde que ela retornou ao Brasil no dia 26 de janeiro. A expectativa é de que ela tenha ido aos Estados Unidos para acompanhar Bolsonaro em sua volta ao país. Em um vídeo que circula nas redes sociais e mostrado ontem aqui em Os Pingos nos Is, o ex-presidente aparece dizendo estar voltando. Bolsonaro ainda deve participar de um seminário sobre o meio ambiente organizado pela Geoflorestas, na Flórida, no final do mês. E aí, José Maria Trindade, como é que você interpreta, Zé, essa viagem da Michele? Pode sim ser um indício de volta do ex-presidente também, Zé? Pode, olha, a dona Michele, ela veio antes porque tem uma filha em idade escolar, né, e precisava de levar a vida aqui. O presidente Jair Bolsonaro ficou fora, que é uma praxe. Até quem perde a eleição, que não seja no segundo turno, ele deve ir para fora e deixar que o novo presidente assuma e depois ele volta e faz o contraponto, mas é que é preciso pensar no país, né? E dar uma chance. Quando o eleitor elege um presidente da República, um governador e um prefeito, né? Imediatamente ele elege o oposição, que é o que ficou em segundo lugar. Ele é eleito para ser oposição. E o presidente Jair Bolsonaro foi eleito para ser oposição. Então, é a estratégia. Mas essa saída do presidente Jair Bolsonaro está dando uma confusão aqui. Hoje no Congresso, lá no cafezinho, todo mundo perguntando, e aí? Fazendo até aposta. Quando ele volta? Não faz muita diferença, né? Hoje, o presidente estando aqui ou estando lá, ele pode fazer as lives do mesmo jeito, dar as entrevistas do mesmo jeito. Mas o que há é um medo desta organização nova na política. A Michele Bolsonaro agora virou uma celebridade, não é só uma ex-primeira-dama, ela é uma elegível, pode se candidatar em qualquer estado, ao Senado, deputado federal, será eleita. Agora, a presidência da República, ela é presa a uma linha de sucessão. Presidente Jair Bolsonaro, familiares, e ela também, por que não? Então, mas não adianta dizer que ela está num caminho diferente do presidente Jair Bolsonaro. Estão ambos no mesmo canal. Então é interessante mesmo que ela vá ver o presidente Jair Bolsonaro, seu marido, e voltem os dois. Eu já recebi aqui indicações de que haverá uma grande recepção para o presidente Jair Bolsonaro quando ele voltar ao Brasil, e eu não arrisco mais dizer quando, não. Diga, Pavinato. Não, vou voltar os dois, vamos voltar no caminhão do Christian Ralph, sabe? Que estou indo agora para Nova York. Eu não sei nem o que foi fazer lá, se estava fazendo aqui, se voltou por causa das aulas da filha. A filha não entrou em férias. Nós estamos no mês de março. Para mim, o que parece é que ela correu desta questão da joia. Porque aí tem um crime de descaminho, a tentativa do descaminho. Não era para fazer isso, era para a Receita ter colocado tudo nos seus devidos lugares, já teve a pena de perdimento, era para ter leiloado, era para ter encerrado. Mas a gente viu ressuscitarem isso. E a gente está no país onde temos 1.406 presos ilegalmente. Dá medo? Dá medo. Se eu fosse ela, eu teria ido. Eu já tinha ido embora, não tinha nem voltado. Mas se eu fosse um líder, eu não teria saído. Mas eu sou um crítico, eu sou um boca suja. Pois é. Qual a diferença, ela estando aqui ou não faz muita diferença. A diferença é que a Polícia Federal não tem jurisdição lá. Concorda, Mota? Pois é, uma carta rogatória, uma carta precatória, é alguma coisa para ela responder. Zé, a gente está com 1.406 casos de prisão ilegal no Brasil. Se não é prisão, é medida, é liberdade provisória, é ilegal, porque não teve custódia. Quer que não tem não tem garantia penal nesse país, não. Nós estamos num estado de exceção. E aí, Mota, concorda com isso que levantou agora o Pavinato? Será que o caso das joias pode estar por trás dessa volta da Michele aos Estados Unidos, Mota? Eu acho que o Pavinato tem um ponto importante, levantou um ponto importante, mas eu peço licença para discordar do relator nesse caso. Eu acho que há muito mais em jogo, né, no momento atual, do que simplesmente esses eventos.
Acho que existe uma diferença grande entre a situação de um brasileiro anônimo, patriota, como o Zé Maria disse, né? Acho que foi o Zé que disse, que foi em busca de uma oportunidade para fazer uma manifestação de patriotismo e se viu capturado numa armadilha. Existe uma diferença grande entre essa situação e a situação do presidente Jair Bolsonaro. Basta a gente lembrar das coisas que aconteceram no Brasil nos últimos 4 anos. E aqui eu não estou fazendo defesa nem ataque. Eu estou só lembrando, está passando pela minha memória as cenas que eu testemunhei com os meus olhos, que eu nunca vi na minha vida, de milhões e milhões de pessoas nas maiores cidades, ou em muitas cidades, grandes e pequenas, por todo o Brasil, mobilizadas, não exatamente a favor de uma pessoa, de uma personalidade, mas mobilizadas a favor de ideias que tinham sido esquecidas e foram ressuscitadas, né? Ideias que, por acaso, a gente vê agora sendo atacadas todos os dias, tá? A gente vê o conceito de patriotismo sendo quase que equiparado com um crime. Enfim, eu acho que essa situação do presidente Bolsonaro é muito complicada, mas acho, é o meu palpite, Pavinato, que todos os envolvidos têm consciência do que do peso das coisas, e eu acho pouco provável que aconteça alguma coisa imprudente, porque você prender uma pessoa anônima, um trabalhador anônimo de uma cidade do interior, de Minas Gerais, é uma coisa. Você fazer essa mesma coisa com alguém que eu acho que ainda está na posição, mais uma vez, aqui não é contra nem a favor, é constatação, né? Alguém que está na posição de um dos maiores líderes políticos, uma capacidade de mobilização, a maior capacidade de mobilização que eu já vi, eu vou entregar a minha idade, nos meus 61 anos a serem completados semana que vem, eu nunca vi nada igual. Eu acho que isso vai pesar para alguma coisa. Você, Cláudio Dantas, que nos diz, Dantas, dessa volta de Michele Bolsonaro aos Estados Unidos? Vocês sabem que, assim, jornalista tem aquele negócio, né? Da notícia procura o jornalista. Estava eu hoje pela manhã retornando para Brasília, eu estive ontem aí em São Paulo com vocês, estou em Congonhas tomando um café na Copenhagen e eis que me aparece Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, que foi lá também tomar um café na Copenhagen de Congonhas. Bom, naturalmente eu não poderia deixar de perguntar sobre o retorno do seu pai. E ele me disse que também não sabe. E tem aconselhado o pai a permanecer lá nos Estados Unidos, esperar aí, deixa passar maio, abril, maio, deixa o PT querer colocar o novo ministro no Supremo, deixa o governo Lula se desgastar no Congresso, deixa o próprio Lula começar a tomar porrada de todos os lados. É uma estratégia política. E me parece que ele vem aconselhando o pai nesse sentido. O problema é que essa coisa de toda hora fazer uma live, dizer que vai voltar, dar uma entrevista, dizer que já está voltando, mais 72 horas, isso não deu certo no ano passado, no final do ano passado. Acabou dando muito errado, inclusive. Então, ele precisa decidir qual é a estratégia que ele vai adotar. Ou fica lá fora e espera a situação aqui se definir de uma forma mais concreta, né, em relação até a precipitação deste governo, para que ele venha com mais força exercer esse papel que diz querer fazer, de liderar a oposição, ou volta logo e enfrenta esse debate público, esses processos aí que estão correndo e vê no que dá, né, com todos os aspectos já colocados aqui pelos os meus colegas de bancada. Mas é isso, essa situação, eu
lá atrás, né, já temos quase um mês, quando surgiu essa primeira informação de que estava voltando, eu ponderei. Não colocaria aí minha mão no fogo por esse retorno, porque Bolsonaro já deixou muito claro a sua postura em situações delicadas, em situações em que ele corre o risco de se desgastar, né? E acaba deixando que outros façam esse papel. Isso aconteceu durante toda a gestão dele, aconteceu no final do ano e me parece que está acontecendo agora. Mas ele precisa manter o engajamento dos seus seguidores. Então precisa decidir. Por que não? Delega então esse papel de liderança política ao filho, ao próprio Flávio, que é um senador, que tem mandato e que pode fazer as costuras necessárias dentro do Congresso. Aí a gente vê, de fato, a capacidade de liderança, de exercer essa liderança na oposição, que é muito diferente de exercê-la também no governo, né? São posições distintas e nem todos têm talento para fazer de um lado ou de outro. Sim. Agora, Zé, aproveitando o seu retorno aqui, vamos explorar um pouquinho mais. A gente conversou sobre isso ontem, né? Sobre a possibilidade, que agora o Dantas está confirmando para a gente, a partir dessa conversa que ele teve com o senador Flávio, a possibilidade de que fosse proposital essa permanência nos Estados Unidos para deixar com que fosse ampliado o desgaste do governo Lula. Você acha que é uma boa estratégia, Zé? Eu acho que sim. Eu também conversei com o outro filho dele, Eduardo Bolsonaro, Dantas, que fala a mesma coisa. A história é o seguinte, a estratégia, palavras dele, né, é deixar o Lula fazer as M's que ele sempre faz e fará, aí depois volta o país. O que não pode é atrapalhar no início, né? O governo que dá a impressão que estaria torcendo para o time de fora, como falam lá em Medina, né? Quando a pessoa está contra o interesse geral, está torcendo para o time de fora. Então é torcer pelo Brasil, né? É defender o Brasil. É cuidar do Brasil, independente de quem esteja na presidência da República. E todos nós sabemos exatamente que a proposta do governo Bolsonaro é totalmente diferente da proposta de governo de Lula. Só que isso está chamando muita atenção, mais atenção até do que os conceitos e as defesas que ele faz de uma maneira de governar. Então, quando começam a fazer esse debate, é preciso prestar atenção. Até integrantes do PL estão dizendo, olha, está na hora de termos uma liderança. Há quem diga até o seguinte, que se demorar muito em política não há vácuo, não há. Isso aí já está comprovado. Então é preciso realmente que ele volte e assuma. Mas é muito cedo, né? Nós temos aqui 2 meses de governo, ainda nem 3 meses de governo. Então, é preciso mesmo ter um pouco de cautela, porque ainda restam muitos meses pela frente. Mas o presidente Bolsonaro precisa mesmo voltar, eu não sei quando, e eu não aposto mais, isso está eu fiquei convencido de que isso aí, nós conhecemos o Bolsonaro aqui, está na cabeça dele. O dia que o time é dele, o dia que ele cismar, o dia que ele achar, não, eu já estou pronto para voltar, é o dia. Quando, aí só ele vai definir. Acho que nem ele sabe hoje ao certo que dia ele vai voltar. Ô Zé, você está falando então que ele vai voltar em agosto? Em agosto de Deus. Agosto dele, né? É o mês dos loucos e das tragédias em política. Então é em agosto mesmo. Agosto de Deus. Agosto mesmo.